Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Sementes Pão Diário Kids. E eu já vou começar fazendo uma pergunta para você. Você que trabalha com criança ou você que é pai, você sabe qual é a geração a qual o seu filho pertence? Você sabe qual é a geração das crianças com as quais você lida na igreja ou na escola? Não sabe? Por que é tão importante você saber sobre as diferenças geracionais com as quais você lida na escola, na igreja, dentro da sua casa? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu tenho certeza que esse tema vai impactar o seu trabalho com crianças e até a forma como você lida com os seus filhos. Vamos lá? Estamos aqui com o pastor Renan Martinelli, que vai falar sobre esse tema com a gente. Olha, ele é formado em teologia pela FABAPAR, ele é pós-graduado em gestão de conflitos, também é especializado em hermenêutica das parábolas do Novo Testamento. Ele tem MBA executivo em gestão estratégica de marketing, planejamento e inteligência competitiva e é pós-graduado em ministério infantil pela Faculdade Batista Pioneira. Ele é pastor de ministério infantil. Foi pastor de Ministério Infantil da Igreja Batista dos Estados de 2021 a 2024. E hoje, gente, ele é pastor de novas gerações na Igreja Batista Avenida dos Estados. E ele é casado com a Laís. E ele tem muita coisa bacana para falar com a gente sobre diferenças geracionais, porque ele estuda muito sobre esse tema e lida na prática com isso dentro da igreja na qual ele é pastor. Pastor Renan, seja muito bem-vindo! Muito obrigado. Que bênção ter você aqui, viu? Amém. Espero que todos gostem bastante de tudo aquilo que a gente tem para dizer e ensinar. Com certeza vai ser muito produtivo e aproveitável aí pelo pessoal. Até porque eu não vejo dentro da igreja a gente falar muito de diferenças geracionais ou até dentro dos ministérios infantis. Você que já fez faculdade de teologia, você estuda isso dentro da faculdade de teologia, por exemplo? Muito pouco. Muito pouco de forma geral. Eu acho que a capacitação teológica ela é muito mais voltada para o trabalho com adultos. É tudo muito mais voltado de uma forma andragógica. Então você acaba vendo muito pouco uma perspectiva e tem muito pouco material, muito pouco pensamento elaborado sobre isso na perspectiva da fé. A gente tem algumas ferramentas que nos são dadas por alguns ministérios que se dedicam a isso, como o Pense Laranja, por exemplo, a Pão Diário, você tem a Universidade da Família. O projeto Pense Laranja eu já ouvi falar. Ele aborda esse tema das diferenças geracionais também, né? Também tem trabalho sobre isso, mas ainda é muito pouco perto daquilo que a igreja precisa. Eu vi que você fez uma especialização em ministério infantil. Também foi muito por conta disso? Porque você sentia falta disso na faculdade teológica? Sim. Ao mesmo tempo que sim, por ser algo que você tem pouco material de estudo. É uma ênfase muito fraca, muito aquém daquilo que seria necessário. Você tem pouquíssimos cursos, pouquíssima capacitação ainda no Brasil, acho que no mundo de forma geral, frente a isso. Tanto que só existe uma pós, se eu não me engano, de Ministério Infantil no Brasil inteiro, que é da Faculdade Batista Pioneira. Uma única pós que é dedicada exclusivamente a isso. Ministério Infantil. Então, olha aí, você já pega algumas dicas. O pastor Renan falou do projeto Pense Laranja, que é algo legal para você pesquisar, que trabalha com o Ministério Infantil. E sobre especialização, pós-graduação em Ministério Infantil, ele citou aqui a Faculdade Batista Pioneira. Pioneira. Que legal. Agora, Renan, me conta um pouquinho de você. Tô tirando o pastor um pouquinho, tô te chamando de Renan. Tudo aqui. Bem. Antes de tudo, só mais um cristão, gente. Amém. Me conta um pouquinho sobre você. Você nasceu na igreja. De qual geração você é, para começo de conversa? Vamos lá, eu sou um millennium, sou da geração Y, nasci em 92. Hoje não tem como não fazer essa pergunta. Quantos anos você tem? Hoje 33, fazendo hoje 33, graças a Deus. Hoje é aniversário dele, glória Comemorando a Deus. Aqui com vocês. Que bênção, que privilégio pra gente. Então, 33 anos, você nasceu na igreja. Como você lembra que era, na sua época, o trabalho com crianças dentro da igreja? Você lembra da tua infância na igreja? Como é que era? Muito. Sou filho de pastor, neto de pastor. É uma cena que eu nunca consegui fugir. Sim. Hoje sou pastor, né? Sim. Mas a perspectiva de quando eu era criança, eu lembro que a gente tinha uma perspectiva muito de estudo e análise bíblica. Então, eu fiz parte, por exemplo, dos Embaixadores dos Reis e vários outros movimentos cristãos, onde a gente tinha metodologias de
incentivar as crianças a lerem a Bíblia. Então tinha competição bíblica, a gente ia para congressos de criança, e aí tinha competições que você colocava as crianças em fileira assim, cada uma ia citando um versículo. O versículo já citado não poderia ser repetido. Então, se você tinha um tempo limite para responder e tudo mais. Então, assim, a gente tinha esse incentivo muito forte e era tudo extremamente analógico. Então, era tudo no papel, desenhar, pintar, recortar. Você lembra do flip chart, Sim. Como é que fala? Tem um recurso... a gente usava muito no Ministério Infantil uma espécie de tela que você ia colando, né? Isso, os personagens bíblicos. Gente, eu esqueci o nome pra gente, que a gente tá esquecido, também. Gente. Mas é um recurso... Flanelógrafo, exatamente. Isso. Você é da geração do flanelógrafo. Sou da geração do flanelógrafo. E a gente... O que eu vejo é que a minha geração, você tem muita gente, eu tenho vários amigos que hoje não estão na igreja, mas que entendem mais de Bíblia e tem salmos inteiros decorados. Olha só! Porque a minha geração foi uma geração que foi muito focado nisso. Mas, beleza, eu decorei o que o salmo quer dizer. E aí? A que isso compete? Como isso se aplica na minha vida? E é uma geração onde a gente viu os adultos falando, não minta, mas mentindo. Olha isso. Não roube, mas roubando. Então, a hipocrisia marcou muito a minha geração, no sentido de, se eu tô vendo você falar para eu fazer, mas você não faz, então eu também não faço. E aí eu venho de uma geração um pouco mais rebelde, né? Anos 90 ali. Porque a religiosidade era muito presente, talvez, no contexto religioso, né? Ou seja, os pais davam uma rotina religiosa forte para os filhos, né? Você tem que ir para a escola dominical todo domingo, o que é uma bênção, né? As crianças estarem, né, nessa assiduidade, mas ao mesmo tempo não explicavam os fundamentos. Olha, isso é bom para tua vida por causa disso. Você viveu essa geração, Exatamente. Do faz porque tem que fazer. Entendi. Não se dava um contexto maior. E era a geração do faz o que eu falo, não faz o que eu faço, né? Entendi. Então, já que a gente já começou a situar as gerações, você já falou, você tá com 33 anos, você é da geração Y. Isso, né? Millennials. Pra gente, os millennials, pro pessoal de casa começar a se situar também, a entender essas categorizações de gerações, você pode fazer um apanhado pra gente das gerações, idade, em que ano nasceu, e assim, nem que seja por cima, um pouquinho das características das gerações. Essa ideia geracional, ela vem após a Segunda Guerra Mundial, para descrever a geração dos filhos dos soldados após guerra. Foram anos de guerra, as pessoas com muito medo da morte, pessoas passando por diversas dificuldades e provações, e quando os soldados voltam da guerra, você tem um boom de nascimento. E aí você tem a primeira geração, que é por esse boom de nascimento, esse aumento de nascimentos de crianças repentino, você tem a geração dos baby boomers, que são ali de 46 até 64, mais ou menos, meados da década de 60 até o começo da década de 70 ali. Tá, que nasceram pessoas que nasceram nessa época são os baby boomers. Baby boomers. Ou seja, são pessoas que hoje em dia têm ali os seus 80, 65 anos, por ali. Exatamente. Aí a geração do sonho da casa própria. Sucesso era você ter uma esposa, 3 filhos, o seu carro e a sua casa. Emprego estável. Tudo era em prol da estabilidade. Porque eles vieram de uma geração de guerra, de caos e instabilidade. Então tudo que eles queriam era paz e estabilidade. Após isso você tem a geração X, que vão ter nascido ali no final da década de 60, década de 70, até meados da década de 80. Ou seja, são os que hoje têm ali entre 64 e 45 anos, por aí, são da geração X. Exato. É uma geração que foi extremamente empreendedora, inovadora. Eles cresceram em lares estabilizados, com muitos irmãos, então geração de famílias grandes. Então, eles foram a primeira geração a começar a ter mais contato com uma tecnologia de rede, televisão, você conhecia mais o que estava acontecendo, não só no seu nicho, no seu quintal de casa, você tinha mais notícias do que acontecia no mundo todo. Então é uma geração que ela
foi uma geração muito relacional. E ela começa a sair do analógico para o digital. Então é uma geração marcada por essa inovação. Eles foram muito inovadores. É uma geração que cresceu já com contato com a televisão. Se a gente pensar em infância, passou uma infância já com os programas de televisão, sendo influenciada. Exatamente. Isso. É uma geração que ela impulsiona a ideia de comercializar tudo. Justamente por eles serem tão empreendedores. Entendi. Tudo se torna algo comercial. Tá. É a geração tanto que você tem o boom, por exemplo, se a gente for pegar na perspectiva teológica, da teologia da prosperidade. Porque era a geração que, como nasceu num período, apesar de você ter o período da Guerra Fria, você teve muito questionamento sobre a guerra. Então a geração que combateu a guerra do Vietnã, não via sentido por que a gente está guerreando. Por que a gente está se envolvendo num conflito longe da gente? Isso não só nos Estados Unidos. Isso se tornou um pensamento global. Então, é uma geração de pacifistas. Você tem vários movimentos pacifistas que decorrem dessa geração. É uma geração menos preocupada com o social e com o político do que os baby boomers ou não? Não dá pra gente dizer isso, será? Na verdade, um pouco mais. Eles são mais preocupados com isso. Você começa a criar uma preocupação muito mais com justiça social. Ela é mais politizada. Começa nessa geração X. Nessa geração X. Entendi. Então, agora vamos pensar um pouquinho em contexto de igreja, porque a gente vai passar para a geração Y, que já começa a ter mudanças mais significativas, né? Com certeza. Os baby boomers e a geração X, pode-se dizer que é uma geração ainda bastante, onde a religião tem uma importância grande. Com certeza, e não só a religião em si. Tá. O curral da minha fé tem uma relevância muito grande. Então, se eu nasci batista... Entendi. Eu vou viver batista, eu vou morrer batista. Se eu nasci presbiteriano, eu vou me criar presbiteriano, eu vou morrer presbiteriano. Entendi. Não é só a fé como um todo. É a minha fé particular. Ela tem uma relevância muito maior para essa geração. Entendi, uma questão cultural ali de familiar. Exatamente. Isso é importante, hein, gente? Marquem isso, assim, porque a partir da geração Y, eu acredito que isso muda bastante. Muda bastante, radicalmente. Então, vejam que vai começar uma visão diferente na relação sobre a fé, sobre a religião, né? Com certeza, porque a geração do Baby Boomers e a geração X, eles partem de uma perspectiva da fé herdada. Eu herdei a fé da minha família, do meu pai, da minha mãe. Então, eu sou além de cristão. Eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano. Entendi. E sem nem questionar muito do porquê eu sou. E por um lado, isso tem o seu efeito negativo, porque a pessoa acabava não buscando uma fé pessoal, né? Um relacionamento, uma experiência pessoal com essa fé tradicional, né? Exatamente. E era muito de só seguir o fluxo, sem nem questionar. Por que eu tenho a fé que eu tenho? Porque eu penso e creio no que eu creio. Não se questionava. A tradição vinha à frente. A tradição familiar vinha à frente. Entendi. Bacana. Aí vem a geração Y. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Ou millennials, né? Os millennials, que nasceram ali final da década de 80, vão pegar a década de 90... E aí, no consenso, entre 95 se encerra, começo dos anos 2000 se encerra. Então, só para o pessoal entender, gente, a gente está trazendo uma categorização, mas a gente sabe que existem teóricos, pesquisadores que divergem um pouco, um pouco da faixa etária, da onde termina e começa uma geração. Mas eu creio que é a melhor forma de você pensar socialmente por questões contextuais. Tá. Até já abordando isso, o que define uma geração é o contexto histórico do mundo em geral. Como o mundo está economicamente, politicamente, quais são os conflitos que estão acontecendo. E isso tem impacto em como a pessoa cresce e pensa o mundo. Então você acaba conseguindo generalizar. Quer dizer que toda pessoa do Baby Boomers é igual? Que da geração X é igual? Não. As pessoas têm sua individualidade, têm contextos diferentes, até mesmo dentro do país. A gente vive num país que é gigante, continental, então os baby boomers que nasceram no Nordeste pensam em muita coisa diferente dos que nasceram no Norte, que nasceram no Sudeste. As diferenças geográficas também impactam, tem muito impacto, mas de forma geral você consegue entender
coisas que vão ser idênticas. Legal. A reação pode ser diferente em como eles se comportam frente àquilo. Mas o cerne da questão, ali a gênese do pensamento, ela é igual. Ou seja, já começamos a falar, a entender um pouco também por que é importante compreender as diferenças geracionais, né? Com certeza. Você vai entender como uma geração de pessoas se relaciona com o mundo, como ela pensa sobre as coisas, qual é o modelo mental, né, daquela geração. Então, ó, fiquem atentos porque a gente tá falando exatamente disso, dessa importância. Aí você tava falando da geração Y, que hoje devem ter mais ou menos entre 44 a 25 anos, quem tem ali entre 25 ainda está na geração Y. Aí vai ter o consenso. Tá. Muitos vão dizer que com 25 anos você já está na geração Z. Já é outra. Mas tá é discutível isso. Tá bom. Porque é o intergeracional, né? O pessoal que nasce ali nos últimos anos de uma geração no começo das outras, eles têm um pouco de cada pensamento. Mas a geração Y, os millennials, eles nascem num mundo muito caótico. Eu lembro da minha infância. Minha infância, a televisão na década de 90 era uma terra sem lei completamente. O programa de infantil era o programa da Xuxa, que você tinha mulher de biquíni, total. As próprias apresentadoras de TV das crianças, elas eram umbigo de fora, roupa sensual. Tudo. Era geração que nasceu na década de 90... É uma geração completamente com acesso a coisas assim que hoje em dia... Hoje em dia você olha pra trás e pensa, meu Deus, o povo era maluco naquela época. É bem isso. Você tinha... E não só isso, até nas músicas. É a geração que ouviu Raimundos, que ouviu muito, assim... Enquanto criança, né? Mamonas Assassinas. Então era da ironia. Uma geração que teve muito acesso ao duplo sentido, digamos assim, das coisas. Que as crianças desciam na boquinha da garrafa e todo mundo ria disso. E todo mundo dava risada, sim. E era uma geração que ela começa a ter contato com o digital de uma forma muito mais robusta. Eu lembro que eu devia ter uns 13 anos, 14 anos, talvez até menos, quando eu tive acesso ao primeiro computador. Meu primeiro computador... Eu jogava Caesa 3 no Windows 95. As crianças de hoje em dia não fazem ideia do que é essa experiência. Comenta aí, se você também já viveu isso, comenta aí. Aliás, aproveita e comenta qual é a tua geração, se você está se identificando. Comenta aqui qual é a tua geração, tá? E aí? Então a geração que você não é do Atari é a minha geração, né? Ou você é do Atari? Também tive acesso a Atari, então você tinha ali o PlayStation 1, o Nintendo 64, você teve acesso... Começou-se a ter acesso ao digital de forma muito maior. Até porque você não precisava necessariamente ter dinheiro ou ter recursos para ter o digital. É a geração das lan houses. Então, as pessoas pagavam coletivamente, até quem tinha um computador em casa ia para a lan house para jogar com os amigos. Ou seja, a socialização começa a ter a sua praça saindo do físico, igual estamos tendo aqui, de olhar no olho e conversar, e começa a ter suas raízes na internet. Então começa-se o Orkut, o MSN, você começa a interagir com pessoas de uma forma muito mais fácil, com a distância. Ou seja, Renan, a infância dessa geração Y já é marcada pela tecnologia, porém ainda não pela mobilidade, né? Exatamente. A mobilidade de você ter acesso a tudo em qualquer lugar vem numa outra geração. Vem já na geração Z. Tá. Mas é uma geração que ela já começa a sair do mundo analógico e ela entra no hiperdigital. Tá. Não é mais só a TV. Agora eu tenho acesso à internet. E com acesso à internet eu passo a ter acesso a outras coisas. A brincadeira, ela não é mais jogar boleba e jogar futebol apenas. É uma geração que isso acontecia. A gente brincava de polícia e ladrão, a gente saía de casa, chegava meia-noite em casa tendo 13 anos e tudo bem. Só que quando eu chegava em casa, tá chovendo. Eu já tenho um videogame em casa para jogar. Essa geração que você pertence a ela, vocês viveram essa... O intercâmbio, a transição. Nós somos a geração da transição entre mundos. Entendi. Nós estamos nesse meio. A gente era a geração que tomava chinelada, vara, apanhava com o que tivesse na reta.
Então não existia ainda o mundo tipo, ai, não pode bater. A gente era a geração de escrever, não leu, o pau comeu. Exatamente. A pedagogia da nossa época era correr, né? Então a gente vem de uma geração já muito mais, digamos, caótica. Porque os pais tinham menos filhos do que a geração anterior. E tudo era uma geração que passou por várias inovações. A gente não teve nem um pouco de estabilidade geracional, por ser essa geração de transição de várias questões. E no contexto da fé, você consegue visualizar assim o que estava acontecendo? Já não é uma geração mais tão apegada às tradições religiosas? Como você vê isso? Já começa a ter uma diferença nessa geração por conta das estrelas gospel. É uma geração onde a influência cristã passa da família para o pastor da televisão. Passa da família para as bandas gospel de sucesso. Então é uma geração que ouvia muito, por exemplo, Banda Resgate. Mas não só a Banda Resgate. Você tem Diante do Trono, você tem outros ministérios que passam a surgir. E a ter visibilidade, nas mídias. E passa a influenciar teologicamente as crianças e os adolescentes dessa geração. Entendi. Então, o hino do cantor cristão, ele passa de algo que é obrigatório e eu tenho que saber o hino do cantor cristão para não. Agora eu quero tocar a Oficina G3 na igreja. É a geração que a bateria... G3, Rebanhão é dessa época também? Rebanhão é dessa época. Rebanhão é no final da década de 80, mas, tipo, tem impacto nas crianças dessa geração. Que começa a ter uma... A ganhar força. Amplitude maior por causa das mídias. Muito maior por conta das mídias. Quem mais que você lembra aí que é da tua geração, que você escutava na tua época? Que você ainda tinha o vinil... Porque... tinha. Meu pai tinha vinil, né? Tinha o vinil. Não era todo mundo que tinha CD, não. Quem tinha aparelho de CD em casa. Eu lembro que eu fui considerado playboy por muito pouco. Só porque eu ganhei de um Discman. Eu ia pro colégio com um Discman. Que negócio gigante. Nossa. Olha, você era rico por ter um Discman. Eu lembro. Eu sou da época do Walkman. Mas eu passei pelo Discman também. A minha geração, antes de fazer 18 anos, já tinha passado pelo Walkman, Discman, MP3, que era esse trocinho pequenininho que cabia 50 músicas, que você baixava no torrent. Eu lembro do MP3. O CD virgem que você gravava no César, no computador, as músicas. Estamos aqui no estúdio com diferentes gerações. Jéssica, você lembra do Walkman, Jéssica? Lembra? Você já teve um Walkman, por acaso? Não. Discman, ela já teve. Eu já tive um Walkman. Então, você vê, a minha geração acaba passando por muita transição. Era muita coisa diferente, né? Interessantíssimo esse teu olhar, que então é uma geração que passa um pouco a quebrar esse apego à tradição religiosa da família, porque ela começa a ter como referência aqueles líderes gospel que estão aparecendo na mídia. Ela tem contato com outro universo. Não é só mais o pastor da sua igreja, né? É o pastor de outras igrejas que prega na televisão, é o grupo musical que está tendo visibilidade. Muito interessante. Isso causa um impacto também nessa geração. Muito grande. Até porque foge da situação de... essa é a geração que tem tudo no celular. relógio. Tá? Tem o celular no relógio, tá, gente? Dia de aniversário acontece isso, gente. Olha lá. Mensagens ali. Quando que a gente ia imaginar que a gente teria o mundo no relógio? O mundo no relógio, pra você ver, ó. Sons e vibração. Deixa eu tirar aqui. Silenciar. Perdão. Tirei no celular e esqueci de tirar no relógio. Não tem problema, geração que a gente é a geração da transição, então a gente usa tudo, mas não tão bem quanto as novas gerações. Não entende todos os recursos, né? Exatamente. Então, vamos lá. E aí vem a geração Z. Aí a gente já começa a entrar, gente, talvez num público, numa geração com a qual você trabalha
como líder de ministério infantil, ou que seja a geração dos teus filhos, porque a geração G é uma... Z, me perdoa, a geração Z é uma geração que já entra nas nossos adolescentes de hoje, correto? Já começa a entrar nos adolescentes. Já começam porque ela vai pegar ali até 2010. 2010 começa a geração alfa. Então, fique atento para você entender. Se você trabalha com adolescentes, né? Se você tem filhos adolescentes, vamos entender um pouquinho dessa geração Z. Vamos lá. A geração Z, ela é a geração conectada. Ela é a geração que começa a crescer num mundo mais conectado. Nasceram a partir de 95, alguns vão dizer 96, 97, até 2000. Entre 95 e 2000. Não existe um consenso. Vai ter gente que vai categorizar a partir de 2000, outros vão categorizar ali a partir de 95, 96. Varia, né? Aqui vai eu tenho que nasceram a partir de 2000. Mas varia, tá. O ponto dessa geração principal é, eles nascem no mundo mais e mais conectado. Eles nascem no mundo onde o smartphone surge. Eles nascem no mundo... Da mobilidade né? Eles já nascem no mundo e eles crescem no mundo em que o digital passa a fazer mais parte da vida deles do que o analógico. E eles crescem em um mundo onde eles passam muito cedo a ter acesso a informações que antes eles só tinham informações através de pai, mãe, professor. A geração Z, eles já começam a conseguir por si mesmo as conexões, a criar suas conexões. A busca por conhecimento já é uma busca mais autônoma, Autônoma a partir da geração Z. A partir da geração Z. Eles isso não começa são a acontecer. mais aquela geração que teve a infância na televisão. Eles já começam a infância na internet? Eles estão nessa transição. Tá. Mas boa parte da infância dele é na internet. O YouTube começa a ganhar força ali a partir de 2006. Entende? Então, não só o YouTube, você tem... É uma geração que usa muito mais coisas como Orkut. O MSN e o Orkut já são uma realidade muito forte. Então, a conexão humana à distância já começa a fazer muito mais parte dessa geração. Mas a principal perspectiva dessa geração são as promessas que lhes são feitas. Porque é uma geração que cresce com a ideia de que se você trabalha com o que você ama, você nunca vai trabalhar. É uma geração que cresce com a ideia de que... Dou o exemplo mais clássico, que eu acho que é assim, a geração Baby Boomers e a geração X é marcada pelo sonho da casa própria. Tá. A geração Z não quer ter casa. Eles não compram casa. Por quê? Porque a partir do momento que você tem acesso ao que acontece no mundo de forma real, e aí eu vou dar um exemplo clássico. Essa madrugada, Israel atacou o Irã. Antigamente, isso ia chegar pela televisão no dia seguinte. Mais antigamente ainda, daqui a 2 dias pelo rádio, ia sair uma foto de uma bomba explodindo em algum lugar no jornal impresso. Daqui a uma semana. Enquanto Israel atacava, eu já tinha vídeos no meu celular das explosões acontecendo. Em tempo real, Em tempo real. Então ela é uma geração que ela já tem acesso a tudo em tempo real. É uma geração que é marcada pela transmissão ao vivo de 2001 das Torres Gêmeas caindo. Então, tudo passa a ser ao vivo de forma global. A geração Z cresce com essa realidade. Não tem barreira geográfica, não tem barreira de tempo. Ou seja, começa a ser a geração do namoro à distância, começa a geração dos amigos à distância, começa a geração em que eu não crio mais raízes na terra da minha família. As minhas raízes estão no mundo. É uma geração que, por exemplo, a minha geração é marcada por excessos. A geração Y é a geração da balada. Eu lembro na minha adolescência e juventude, ali em um momento de rebeldia, eu começava a me arrumar para sair 9 da noite. Porque a festa começava às 10, 11 horas da noite e eu chegava em casa às 6 horas da manhã. Pro desespero da minha mãe.
Imagina, Minha mãe, gente. tadinha da minha mãe, cara. Minha mãe, coitada, cara. Minha mãe ficava acordada, Ficava passando orando, roupa, né? e orando, esperando eu chegar em casa. Olha. Nossa, eu dei muito trabalho. Perdão, mãe, te amo. Mas, ó, plantou a semente com choros e tá colhendo com alegria, Tá colhendo ó. com alegria. Filho pastor aí, glória a Deus. Amém. A geração Z, ela já é a geração que ela prefere atividades físicas, que é a geração que menos bebe. Olha só. O consumo, por exemplo, por que as empresas hoje em dia investem tanto em cerveja sem álcool? Porque a geração bebe muito menos. Estudos já mostram que isso é global. As baladas estão fechando no mundo ou se readequando. É uma geração que prefere festas diurnas que vão acabar às 10, não começar às 10. Porque eles querem dormir cedo. Pra ir pra academia no outro dia de manhã. Correr no parque. Exatamente. Gente, então, a geração Z... Porque realmente, me perdão te interromper, eu sou entre geração X ali e Y, e realmente, eu lembro da minha juventude, que beber era bacaníssimo, se você bebia, ficava bêbado, era super legal. Você era o popular. Você ganhava status com cigarro na boca, entendeu? Hoje em dia, o cigarro na boca não te dá status. Né? Até você vira digno de pena hoje em dia, né? De pena. E isso a gente não tá falando nem do público cristão. Sim, é secularmente mesmo. Sim. Um cigarro na boca já não te dá status, né? Se duvidar, um suco verde dá mais status que um cigarro na boca hoje em dia. Com certeza. E isso começou, então, nessa geração Z. Nessa geração Z. Essas são as características da geração Z. Existe muita quebra. Por quê? Porque o digital quebra todas as barreiras geográficas. As influências cristãs da geração Z não quer dizer a igreja local ou até mesmo a perspectiva da fé nacional, da fé no Brasil. É a geração que eles escutam Hillsong, Jesus Culture, eles vão escutar o We Love, que é um ministério sul-coreano. Olha então eles vão ter acesso ao mundo. A movimentos cristãos no mundo inteiro. No mundo inteiro. É uma geração que, por exemplo, como eles encaram a igreja, e eu falo da igreja espaço físico, é uma perspectiva estética de igreja. Vou dar um exemplo. Tá. O Kanye West, há um tempo atrás, o Kanye West ele é um rap americano. A gente sabe que o Kanye West ele é doido, né? Ele tem suas fases completamente, sim, né? E ele teve uma fase gospel. Produziu CDs gospels, que por sinal, o CD gospel do Kanye West, se você for, esquece que é o Kanye West. Tá. Só pega as letras e as músicas. Você chora e se quebranta. Excepcionais. Olha biblicamente centradas. É um material de qualidade alta. Mas ele tem uma visão estética de igreja que influencia essa geração. Influencia de uma forma muito grande. Então, moletom largo, cores pastéis, nada do excentricismo da geração Y, do fundo preto para transmissão, jogo de luz que virou quase que uma balada, muitas igrejas, para a geração Y viraram balada. Você tem igrejas que literalmente acontecem no ambiente do que era uma boate. Então é aquele tudo preto para facilitar, jogo de luz. Muita iluminação, muito LED. A geração Z já quer algo mais clean. A gente vê pelos clipes musicais que são numa sala clarinha, todo mundo vestido de tons claros, tons pastéis. Você tem uma igreja que teve a previsibilidade disso de forma muito clara, que We Are Reino. Que nós somos o reino, que ela pega muito isso. Você entra no Instagram da igreja, é tudo fundo branco e cor pastel. Você tem o mercado gospel saindo da música e indo para roupa, para moda. Você tem a moda cristã hoje em dia. Quantas marcas de roupa cristã você tem? E de todas as formas. Renan, e essa geração... ela já, porque a gente, no mercado de trabalho, a gente percebe que as gerações mais antigas, elas queriam fazer carreira numa empresa, né? Correto. Os baby boomers, até a geração X, talvez, a estabilidade na empresa, aposentar na mesma empresa, ficar 20, 30 anos na mesma empresa.
a gente percebe que você falou que a geração X, Y já começa a ser empreendedores e tudo mais, e também a não criar raízes numa empresa, querer mudar muito de empresa, crescer rápido na empresa e tudo mais. Isso acaba impactando também, a gente estava até conversando aqui antes de começar a entrevista, na permanência nas igrejas. É uma geração que não fica muito tempo numa mesma igreja. Como é que é essa relação com a igreja? A gente já percebeu que as raízes foram cortadas, né? Não tem mais essa. Meu pai era da Batista, você é da Batista até o fim. Meu pai era da Católica, você é da Católica até o fim. Não existe mais isso nessa geração Z. Mas como é que é? Eles têm uma transição muito grande de igrejas? Como que se relaciona, assim? É uma pergunta muito boa, porque a gente entende isso de várias formas diferentes. A gente pode pensar assim, os baby boomers são pessoas que eles se plantaram em lugares e eles falaram, eu quero tranquilidade, então da onde eu tô agora é onde eu vou ficar. Não vou sair daqui. Então as raízes eram profundas em tudo, raízes familiares. São aqueles também, perdão, porque você falou de quebra de barreira, mas são aqueles que também passavam as férias sempre na mesma praia na mesma casa, todas as férias. Exatamente. Você viveu isso, Jéssica? Eu vivi isso, eu passava as férias em Peruíbe, gente. Eu era de São Paulo, passava as férias em Peruíbe, todas as férias em Peruíbe. Porque tudo é estático, é uma geração que era inflexível, digamos assim. Por quê? Então, a carreira eu entrei nessa empresa e eu vou ficar aqui pro resto da vida. Eu tô aqui, essa é a minha família, eu tô aqui nessa igreja, a igreja pode passar por... Cara, eu não concordo com 90% do que tá acontecendo na igreja, mas essa é a minha igreja, é a minha igreja, eu vou ficar nela. Vou criticar até o fim. Mas daqui eu daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Coitado do pastor, porque eu vou dar trabalho, mas daqui eu não saio. A geração X, ela é mais empreendedora, mas ela ainda é uma geração de raízes muito fundas, de valores muito aprofundados. Na geração Y, você tem uma perspectiva menos até empreendedora que na geração X, olha só. mas você tem uma perspectiva de carreira. Se na Baby Boomers eu tô nessa empresa e eu vou ficar nessa empresa, na geração Y eu tenho uma carreira e eu quero crescer, ascender nessa carreira. Meu compromisso é com a minha carreira. Com a minha carreira. Entendi. Então, por exemplo, eu sou um gestor. Se eu sou um gestor, eu estou aqui na empresa tal, a empresa tal faz muito sentido para mim, eu sou convidado por uma outra empresa. Se essa outra empresa tem mais condições de impulsionar a minha carreira, eu saio para ela. Eu não sou tão fiel à empresa, mas eu sou fiel à minha carreira. A geração Z, a geração Z, eles não são fiéis nem a eles. Muito menos a carreira, muito menos a empresa. Eles não sabem nem o que eles querem. Alguns estão começando a pensar em faculdade também. A geração Z tem aquele pessoal que ainda está pensando em faculdade. Exato. Tanto que assim, é uma geração que as empresas de trabalho braçal têm muita dificuldade de achar mão de obra na geração Z. Porque é uma geração que ela busca conforto. Como eu falei, é a geração da promessa do que se você ama o que você trabalha, você nunca vai trabalhar. Então, é a geração que ela vive buscando o que ela vai amar trabalhar. Então, eles trocam de emprego que nem eles trocam de roupa. Eles não criam raízes. Exigiu deles um certo sacrifício, eles já se desagradam. Já desagradam e qualquer coisa que eu discordo, eu saio. E é uma geração extremamente frustrada, porque tem estudos que mostram que, por exemplo, a minha geração, que é a geração Y, na mesma faixa etária da geração Z, tinha salários maiores do que a geração Z. Por quê? Porque a geração Z, se eles ficam trocando de galho em galho, eles não conseguem se desenvolver, eles não conseguem criar uma carreira, eles não conseguem criar raízes em nada, então eles sempre estão em salários iniciais, sem desenvolvimento. Já tem estudos mostrando que é uma geração extremamente frustrada profissionalmente. Porque foi prometido coisas que eles acham que não se cumpriu. Que interessante. O mundo que eles vislumbraram não se cumpriu. Então, eles estão começando a criar raízes tardiamente. E isso também se relaciona à igreja? Ou seja, eles ficam insatisfeitos com os ministérios? Que, essa igreja, não concordo com isso que o líder fez, vou sair. Não concordo com isso que aconteceu, vou sair. Você percebe isso também nessa geração? Isso também está nessa geração. Tanto que a geração dos que a gente chama, que um meio acadêmico chama, dos mochileiros da fé. O que são os mochileiros da fé? São as pessoas que elas literalmente vivem como nômades
Da mesma forma que a geração que tem os nômades digitais, que são pessoas que não têm casa, então ela trabalha no meio digital, ela consegue, tendo acesso à internet, trabalhar de qualquer lugar. Então ela mora em Curitiba um ano, cansei de Curitiba, agora eu vou para Nova York. Moro em Nova York outro ano, não, cansei de Nova York, agora eu vou morar na Europa. Vai para a Europa, não, vou voltar para Curitiba lá, e a pessoa ela vai... É aquela geração que quer ser missionária na África, mas não consegue evangelizar o seu vizinho. Exatamente, porque a gente vai ter, de uma perspectiva sociológica, pessoas que vão refletir sobre isso. A gente tem o Bauman, por exemplo, quando ele cria a perspectiva da sociedade líquida, onde ele vai dizer que as gerações antigas, e a gente vai colocar aí de X para trás, são gerações sólidas, são como rochas. A geração de Y para frente são como a água. Elas seguem o fluxo, elas são fluidas. Elas não vão ficar discutindo, elas só vão mudar. Então, se elas são como água, e esse elas mudar tomam não é tudo nem água. Mudar mentalmente, ela vai mudar geograficamente, fisicamente, exatamente, entende? Então, tudo é mutável, tudo é relativizado, nada é eterno, nada é para sempre. Isso você vai ter reflexo em tudo. Porque, gente, não é só numa perspectiva profissional e perspectiva de igreja. Isso a gente vê nos relacionamentos. Quantos divórcios acontecem hoje em dia? E quando a gente vai ver, se a gente for conversar com os nossos pais passaram no casamento por crises muito maiores. E resistiram. A nova geração, na primeira dificuldade, vamos dar um exemplo de influenciadores. Vamos falar do Zé Felipe e da Virgínia. Eles tiveram alguma grande briga? Não. Tiveram alguma situação de traição, alguma coisa? Pelo menos até onde eu sei, não sou tão, informado assim, mas não. Do que eu vi do conteúdo que eles produziram, eles se divorciaram antes que eles brigassem. Meu Deus. Vamos se divorciar enquanto a gente ainda não brigou, porque a gente permanece como amizade. Amigo. Então é uma geração que tudo é descartável. É uma geração que o amor passa a ser descartável. É uma geração que tem 5 Bíblias, uma de cada cor e tipo, mas não lê quase nenhuma delas. Tenho para saber as diferenças. Quais são as diferenças? Não sei. Então é uma geração onde tudo se tornou descartável. Relacionamentos são descartáveis, amigos são descartáveis, família é descartável e a igreja é descartável. Então, se acontecer alguma coisa na igreja agora que me desagradou, eu mudo de igreja. Simples. Na ilusão de que em outra igreja tudo vai estar ok. Exato. E eu vou ficar nessa igreja enquanto tudo estiver ok. Porque se eu tiver que mudar de igreja novamente, tudo bem. É a geração dos desigrejados. Cansei de igreja. Eu tenho a minha fé. Mas a instituição igreja para mim não faz mais sentido, eu não vou a igreja nenhuma. Renan, uma reflexão aqui. Foi nesse tempo, nessa geração, ou seja, a partir dos anos 2000 ali, que as igrejas começaram a colocar nos ministérios infantis os tais dos espaços kids, ou seja, os ministérios infantis começaram a ter parquinho, começaram a ter, não fazendo uma crítica ao parquinho, tá, gente? Porque eu acho que a criança também tem que ter, ver a casa de Deus como um ambiente que ela também pode se estar bem, é infância. Mas assim, só o parquinho não é ministério infantil, né? Aí é espaço Exatamente. kids. Foi nessa geração que até na expectativa de não perder essa geração fluida, que começaram a se pensar nos jogos, no entretenimento dentro do Ministério Infantil, Ministério de Adolescentes? Sim, e ao mesmo tempo que sim, sempre teve a ideia do entretenimento. Você sempre teve congressos, eventos, você sempre teve. O ponto é como e para que eles eram encarados. Nessa geração, você tem muito a ideia do que eu preciso de um lugar para deixar o meu filho, e aí a crítica não aos ministérios infantis, porque os ministérios infantis eles acabam reagindo aos pais. Sim, O pai não estava preocupado no que o filho aprendia no ministério infantil. Ele estava preocupado em ter um lugar para o filho dele deixar ele quieto para ele ver o culto. Olha só. Entende? Isso, todos os espaços para as crianças, não só na perspectiva
de igreja. A gente está falando de perspectiva social. Sim. Você começa a ter nos shopping centers parquinhos para o pai deixar a criança enquanto ele passeia tranquilamente. Os restaurantes com os espaços kids, deixa eu comer aqui e você fica brincando. Exatamente. Porque e às vezes os espaços kids dos restaurantes têm só uma TV. Exatamente. Que tristeza. Você passa a ter ainda mais programas infantis na televisão, no começo dos anos 2000. Por quê? Você tem uma valorização muito grande, cara. A gente tem na TV, no começo dos anos 2000, uma valorização de Nickelodeon, Cartoon Network, Disney Channel. Por quê? São coisas... Eu não me preocupo com o que essas coisas estão ensinando pro meu filho. Desde que o meu filho cala a boca e me deixe em paz. Fique lá. Entende? Então foi uma geração que ela foi ela foi extremamente negligenciada pelos pais. As mulheres já estão totalmente no mercado de trabalho aqui, né? Ou seja, não tem mais mãe nem pai para cuidar dessa criança quando ela não está na escola. Exatamente. Né? E você tem, então, a ideia de eu preciso entreter o meu filho, distrair o meu filho, faz alguma coisa aí, para que eu possa focar no que eu tenho que fazer, seja trabalho, seja lazer, seja assistir um culto. Isso acaba impactando os ministérios infantis nesse sentido também. Com certeza. Vamos procurar não só o ensino da palavra para essa criança, mas um entretenimento. E isso acontece por quê? Porque a igreja que não faz isso, ela perde o pai, que vai para outra igreja, que vai ter isso. Entendi. Então as igrejas, elas acabam reagindo a uma questão social. Entende? Essa geração, começo dos anos 2000, é marcado muito por essa ideia, por essa visão de ministério infantil. E aqui a gente não está fazendo totalmente uma crítica, mas a crítica deve ser feita quando os ministérios infantis acabam optando só por isso, né? Por ser só um espaço de entretenimento, né? E abandonam aquilo que você viveu na sua infância, que era o ensino da palavra. A criança tinha competição de memorização bíblica, isso tudo, né? A gente está indo para um outro extremo que a gente tem que ter cuidado, né? Com certeza. Você tem espaços físicos maravilhosos no ministério infantil, mas você tem pouca reflexão. E aí a gente entra em dois extremos, porque a gente passa a ter ministérios infantis. Começo dos anos 2000, eu lembro que, na verdade, começo da década de 10 ali, 2010, 2011. Chegou a ter igrejas nos Estados Unidos que passava clipe musical em televisões. Na hora do Ministério Infantil se passava clipe musical. E não era necessariamente clipe musical de conteúdo bíblico. Era Justin Bieber, coisas do tipo Jesus, assim. Meu Jesus amado. Porque era distrair as crianças. No Brasil não lembro se teve alguma mega igreja que chegou a ter isso ao ponto de se tornar midiático. Mas fora do Brasil você tinha ministérios infantis inteiros que era voltado para a distração da criança. Meu Deus. Principalmente em megas igrejas. Puxa vida, que triste, hein? E aí o ensino da palavra negligenciado. Era completamente negligenciado. E de outra forma, você tinha igrejas que focavam no ensino da palavra de forma muito analógica. Você tem igrejas hoje em dia que as crianças ainda chegam e vão fazer um pratinho, vão desenhar um negócio no pratinho. Não estou querendo dizer que isso é inválido. Sim. Mas só isso hoje em dia não cabe, porque a criança tem acesso a Google, YouTube. Você vai ensinar sobre a criação, você só vai falar, tá, perfeito, Deus criou o céu e a terra. A criança está vendo no Google uma videoaula sobre ciência, estudando evolução, química molecular, sobre como a química molecular afeta a atmosfera. E você só vai ver que Deus criou para essa criança. Isso é completamente desinteressante. Entende? Ou seja, até aí é um debate até pedagógico de dentro das escolas, né? A criança não pode deixar de se relacionar com o mundo, ou seja, olho no olho do professor, né? Fazer atividade analógica, como você diz. Porém, os professores têm que ter a compreensão de que essa criança, ela também já é do mundo digital e que a gente pode usar isso de maneira positiva para o ensino da palavra de Deus, né? Vou até dar um exemplo interessante. A minha amiga, o filho dela tem 6 anos, por aí. 6 anos, gente. 5, 6 anos. E ele ganhou um bichinho, acho que até na época da pandemia, não sei, ele ganhou um ratinho, um hamster, né?
Até talvez a mãe tenha dado nessa intenção de que deixa eu tirar ele um pouco do videogame e tudo mais. O menino ganhou o hamster, daqui a pouco ele sabia tudo sobre hamsters. O tipo de raça, alimentação, né? Sabe o que ele fazia? Ele ia no Google, ele já tinha essa autonomia, porque os pais davam acesso, e ele pesquisava no Google tudo sobre hamster. Ele ficava mais na internet pesquisando sobre hamster do que se relacionando com o hamster. Então, assim, é essa geração que pesquisa por conta própria, gente. Tem um aluno de 6, 7 anos, dependendo do jeito que a família lida com as telas, ele já está pesquisando o que ele quer no Google. O que ele quer. Com certeza. Se na minha geração, meus pais já não tinham controle sobre o que eu acessava na internet, nessa geração... Olha só. Muito menos. E como é que a gente considera isso, já trazendo para Ministério Infantil, então? Como é que a gente considera isso no ensino da Palavra de Deus dentro do Ministério Infantil? Que estratégias que a gente pode usar para não ignorar que essa geração tem essa cultura, tem essa relação com o mundo? Para responder essa pergunta, antes eu vou dar uma pequena introdução sobre a nova geração. Nova geração não, então vamos falar já temos, sobre a próxima. Já temos uma outra começando. Outra, que é a geração alfa, né? Então, já falamos sobre a Z, que já está dentro aí das crianças com as quais você lida na escola, dentro de casa e tudo mais. E agora a geração alfa, que é uma geração... a partir de que nasceu, a partir de 2010. De 2010. Estão ali com uns 15 anos para baixo. Vamos ver, qual 15 anos para baixo? Que é a geração do Ministério Infantil? Hoje em dia. A geração atual no Ministério Infantil. E da educação infantil ensino fundamental 1, por aí. Exatamente. Tá. É a primeira geração de nativos digitais mesmo. Essa geração, ela nasceu no digital. Ela nasceu completamente no digital. Para falar um pouco dessa geração, eu quero dar 2 introduções. Voltar na ideia de Bauman, da sociedade líquida, porque essa geração nasceu no auge disso. No auge da geração Z, na ideia de que tudo é relativizado. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, tudo bem. Não se existe nem debate, não tem por que eu discutir com você. Você acredita nisso, eu acredito naquilo. Então tá tudo ótimo, ninguém tenta convencer ninguém de nada e tudo mais. Você tem os relacionamentos se perdendo raízes e sentido e significado. E você tem 2 coisas que nascem a partir disso. Você tem a hiperconectividade, você tem o hiperindividualismo. E quando a gente fala de individualismo, já é algo que a gente entende como demais. Agora, o hiperindividualismo gera várias questões. Vamos a exemplos práticos disso. Cultura do cancelamento. Então, eu posso ter pensamentos completamente divergentes de você, que tem pessoas, pensamentos completamente diferentes dela, que tem pensamentos completamente diferentes do meu irmão. Então, são 4 seres humanos que não concordam com quase nada. Mas alguém na internet falou algo especificamente a qual nós concordamos. A gente discorda do que essa pessoa falou por motivos diferentes. Se a gente for sentar para conversar, a gente mesmo não vai se entender, mas concordamos em discordar dessa pessoa. Então, unidos na internet, nós cancelamos ela. Só que... E aí, cancelar, gente, quando a gente fala o termo cancelar, é aquela coisa, né? De falar mal. Exatamente. Dos famosos haters. Os haters. Faz aquele textão enorme. Exatamente. É o objetivo de matar publicamente a imagem de uma pessoa. Isso é um cancelamento. Essa geração, ela nasce imerso nisso tudo. É uma geração que um sociólogo sul-coreano, hoje radicado na Alemanha, ele é professor de sociologia na Alemanha, que é o Byung-Chul Han, ele vai chamar de a geração do cansaço, que é a geração Z. É tanto hiperindividualismo, é tanto visão do eu exagerada, que é uma geração que está cansada até de si mesmo. Olha só. Entende? É tanta expectativa de que eu vou ser bom, que eu vou ser referência, que eu vou ser o melhor no que eu faço, que eles não conseguem emocionalmente lidar com mais nada. Por isso, geração do cansaço. Isso de uma forma muito resumida, tem muito mais do que isso. Mas ele escreve um livro chamado No Enxame, que ele faz uma perspectiva do comportamento no digital.
No enxame. Exatamente. Tá. E a ideia de estar no enxame é a ideia de que a minha hiperindividualidade, ela é tão hiperindividualidade que eu procuro coletivizar a minha individualidade. Antigamente, o coletivo eram pessoas que pensavam igual, de forma geral. Então você tinha os sindicatos. Os sindicatos dos trabalhadores e tal. Sim. Vários seres humanos com o mesmo objetivo em comum, com a mesma visão de mundo, com o mesmo tudo. Você tem lá os comunistas. Eles concordavam politicamente, economicamente, filosoficamente. Você tinha os capitalistas. Eles não concordavam em um ponto. Eles concordavam em vários pontos de uma visão de mundo. O enxame digital, eles não concordam com nada. Eles só concordam com o seu ponto individual. E se você concorda com o meu ponto individual, eu concordo com você nisso. E apenas nisso. Isso não quer dizer que eu tenho conexão com você. São anonimamente pessoas que estão concordando com algo naquele momento. E se amanhã eu concordo com você hoje, você é uma pessoa, vamos supor assim, você é uma influenciadora digital. Você falou algo no seu Instagram que eu concordei. Vão ter haters tentando te cancelar, porque você sempre vai ter os dois mundos. E eu tô lá, não, você tá certa, isso daí. Mas se amanhã você já falou algo que eu discordo, eu já vou estar no enxame das pessoas que vão estar tentando te cancelar. É uma transição rápida. Rápida. É tudo mutável e tudo imediato. E até eu tenho a sensação, veja se é isso mesmo, que até essas opiniões fervorosas dessa geração, não sei se eu estou errada, tá? E a gente sabe que a gente não pode generalizar com tudo. Mas são opiniões que não são profundamente embasadas, né? Não são opiniões como, por exemplo, das gerações anteriores, que elas iam na biblioteca, pesquisavam livros sobre o pensamento que elas concordavam, tal. A grande parte concorda e discorda sobre coisas sobre as quais entendem muito rasamente, né? Exatamente. A gente está diante do que, para mim, é a geração mais sofomaníaca da história. Sofomanismo, o sofomaníaco é a pessoa que atribui a si mais sabedoria do que de fato ela tem. Uau, isso gera nela convicções sobre coisas que ela não deveria ter. Então, todo sofomaníaco, ele é uma pessoa que ele se acha mais inteligente do que de fato é. Lhe falta humildade. Eu vou anotar isso daqui, gente. Lhe falta humildade dentro da perspectiva do seu conhecimento. Você lida com adolescentes também, né? Adolescentes e crianças. Jovens, crianças. Você percebe isso dentro do teu Ministério de Adolescentes? Completamente. Né? Completamente. Porque eu já percebo, eu lido um pouquinho com adolescentes, eles eu já percebi. Eles nunca você não sabem. Jéssica? Qualquer coisa que você fala, eles têm uma resposta e eles têm uma convicção. Por mais raso que seja o seu conhecimento sobre algo. Sim. Essa é uma geração. Mas isso é uma geração que, assim, eles estão. O conteúdo diminuiu. Em tudo. A profundidade. A profundidade de tudo diminuiu. Tudo é resumido. Por quê? Porque o que eles consomem são vídeos de 1 minuto e 30 segundos. Sim. Em 1 minuto e 30 segundos, você pode passar uma informação. Você não pode passar um conhecimento. Então, eles estão habituados a ter informação e apenas informação. E não conhecimento. É uma geração que não lê a notícia, mas vê a chamada. A inteligência artificial impacta nisso também? Ela é algo muito nova ainda para causar esse impacto. Mas é algo que vai impactar. Porque você quer construir um pensamento, você vai na inteligência artificial, ela constrói esse pensamento para você, mas você perde a raiz do conhecimento. Não é nem que você perde a raiz do conhecimento. O ponto é, o que vai validar esse conhecimento? É uma geração que qualquer conhecimento que lhe é passado, lhe é tomado como verdade e lhe é abraçado. Porque eles não têm raízes de conhecimento. Construiu aquele conhecimento. Exatamente. A inteligência artificial e só te deram informação. Então é uma geração de muita incoerência. Entende? É uma geração que se você começa a perguntar por quê pro teu filho, adolescente, vai chegar um tempo que ele só vai perder a paciência com você. Filho, você acredita nisso? Sim. Por quê? Por causa disso. Por que você pensa isso? Ele já não sabe. É a geração de muita incoerência, uma geração de cacos. Já deixa até de ser uma geração de líquido, de seguir o fluxo. É uma geração de cacos no sentido que as suas próprias ideias não têm mais coerência. A pessoa ela consegue ser cristã, ela consegue acreditar em signos,
ela tem vários pensamentos no sentido de tipo, eu preciso usar branco para ter paz na virada de ano, amarelo para ter dinheiro e tudo mais. São pensamentos que entre si não têm coerência alguma, entende? Coloca versículo bíblico no post, enquanto tá na de balada, biquíni, enquanto tá de biquíni na beira da piscina, coloca um versículo. Por quê? Porque na ideia do seu hiperindividualismo, se para ela aquilo ali é ok, faz sentido e acabou. Ah, por que faz sentido? Não precisa de uma resposta para isso. Entende? Ou seja, é uma geração menos filosófica. Muito menos filosófica. Apesar de relativa parecer a tudo, filosófica, porque tá ali construindo um monte de frases para os seus haters. É a geração que o QI é mais baixo do que os seus pais. E isso, assim, não é crítica de geração antiga. Isso é algo isso é estático, isso é comprovado. É por estudo. Por estudo é comprovado. E aí, gente, acho que é uma coisa que cabe muito a gente falar. Essa análise das gerações não é para ver uma briga entre gerações, né? A gente não tá trazendo isso, mas certeza. Bem pelo contrário. Porque as gerações atuais também têm os seus potenciais. Com certeza. Né? Com certeza. Mas é pra gente entender. E quando a gente entende, a gente ama mais. Eu acho que quando a gente compreende as gerações, a gente consegue ter um olhar mais generoso também, né? Essa é a ideia, pelo menos. Com certeza. E para que a gente busque estratégias em Deus para alcançá-las, né? Exatamente. Assim, entender as gerações é fundamental para que você consiga se comunicar com as gerações. A maior parte dos problemas de gestão de conflitos não está no ponto do conflito. Está na comunicação do ponto do conflito. A maioria dos pais tem dificuldade em lidar com problemas do filho por não saber como comunicar com o filho. E a maioria dos filhos tem problemas com os pais por não saber comunicar com seu pai. Eu comunico com o meu filho da geração Z ou com o meu filho da geração alfa com o pensamento da geração Y, com o pensamento da geração X. Só que ele cresceu num mundo diferente. Eu cresci num mundo analógico, com um pouco de digital. Ele já cresceu no mundo 100% digital. Antigamente, para ter informação, eu precisava estudar. Agora ele faz uma rápida pergunta no Google, a IA do Google dá uma resposta completamente resumida, ele compra aquilo como uma ideia filosófica da vida dele e ele vai defender aquilo sem nem entender porque aquilo é uma ideia. Entende? Sim. É a geração que o pessoal brinca, né, do socialista de iPhone. E aí não é nem uma crítica que eu estou querendo dizer aqui ao socialismo, mas como ideia filosófica, não estou querendo entrar nesse ponto, mas é a ideia de perfeito. Antigamente a pessoa que era socialista, ela tinha várias atitudes comportamentais que tinham coerência com aquilo que ela entendia como ideia pro mundo. Hoje em dia, tudo bem a pessoa ser socialista, morando numa cobertura, comprando o iPhone todo ano. E querendo sem ter consumir necessidade. Cada vez mais. Então, eu sou uma pessoa extremamente consumista do capitalismo, tem sonho que de vive para ter Disney, capital, tenho sono para ir para Disney, mas eu defendo uma ideia que é completamente filosoficamente distoante daquilo que eu vivo. Entende? A incoerência, ela é cada dia maior. E muitas vezes defende essas ideias sem estudar os autores ali que desenvolveram essa ideia, né? Com certeza. Isso de todos os lados. Seja uma pessoa que seja capitalista, uma pessoa que seja comunista. Até uma pessoa que de seja direita, de esquerda, que não importa. A pessoa, ela defende por algo que ela viu na internet, pelo influenciador da internet que ela segue. Não pelo conhecimento que ela construiu. Até porque o conhecimento que ela construiu é baseado em pesquisas rápidas e vídeos curtos na internet. Que ela consome ali rodando o feed. Ok, eu acho que já demos um apanhado das gerações, né? E a gente entendeu que o público com o qual nós lidamos aqui no podcast, ou seja, crianças e adolescentes, eles estão na geração X e na geração alfa. Não, geração Z e alfa. Perdão, geração Z e alfa. E agora na beta, né? Porque tá começando agora a beta. Ano passado, esse ano. Então já calma lá. Mas aí geração beta já não tem informações ainda. Não tem, é muito recente. É muito recente. Eles estão traçando a geração beta a partir de qual ano de nascimento? Tem gente que vai defender a partir de 2020 e alguns vão defender a partir de 2025. Então já estamos começando a entender geração Z, geração alfa
E ali a geração beta está muito novinha ainda. Isso. Os nossos bebês. Exatamente. Ainda é bebê, ainda tá no berçário. Ainda tá no berçário, ainda tá no berçário. Mas tendo consciência dessa geração, como você falou aqui pra gente, trouxe um pouquinho pra gente, como então você vê, você que é líder de ministério infantil, eu acho muito legal o termo que vocês usam, pastor de novas gerações, né? Na Igreja Batista Avenida dos Estados. Como você vê que os ministérios infantis de adolescentes devem considerar, né, as características das novas gerações no ensino da palavra de Deus, no discipulado, para conduzir essas crianças a Jesus diante dessa maneira de pensar? Perfeito, vamos lá. Hoje, como pastor de novas gerações, eu cuido basicamente exclusivamente de jovens adolescentes. Hoje a gente tem na igreja o pastor Eric, que é o pastor de ministério infantil, que está trabalhando com o ministério infantil, e eu faço a introdução da criança nessa nova faixa. Que legal. Tá? Mas você já atuou também com o ministério infantil diretamente só? Com o ministério infantil só, apenas. E atuando como ministério infantil, a gente criou para a igreja local, que se tornou 3 cursos. Um curso de formação de liderança para o Ministério Infantil, um curso de formação de voluntário para o Ministério Infantil e um curso de discipulado cristão no lar para os pais, que vão sair aqui pelo Ministério Pão Diário. Gente, isso é muito legal de vocês ficarem atentos. Esse curso que o pastor Renan gravou, esses 3 cursos vão sair aqui pelo Ministério Pão Diário. A gente pode depois dar mais informações. Vamos divulgar ele lá no nosso site do Pão Diário Kids. Então fiquem atentos ao site do Pão Diário Kids, que quando sair o curso, a gente já vai colocar uma notícia lá, tá? Podemos trazer você de novo aqui, Renan, para falar sobre os outros temas desse curso, mas é um curso bem amplo, bem legal. Então vamos lá. E eu falei dos cursos para que a gente possa entender da onde vem a metodologia do que eu vou falar agora. Porque assim, pode parecer que, perfeito, curso de discipulado cristão não lá para os pais. Não é ensinando o pai a ser pai, mãe a ser mãe. A ideia não é essa. A questão é um curso de discipulado. Qual é a metodologia de discipulado que a gente aplica com crianças? Que o ideal não é a igreja aplicar, é o pai. Porque o pai e a mãe são os maiores referenciais. E isso vem de uma perspectiva de uma metodologia chamada metodologia cativar. Olha só. Antigamente você passava informação para a criança. Se hoje em dia ela tem acesso à informação, não adianta eu passar informação porque vai ser conflitante com o que ela está vendo do influenciador que ela segue, do que ela está vendo na internet, no YouTube, seja no Instagram, TikTok, Snapchat. Existem milhões de coisas e lugares na internet que seu filho tá que você não faz a menor ideia. A maioria dos pais não faz ideia do que é Discord, do que é Roblox, do que é Reddit. Só que o teu filho muito provavelmente está nesses espaços consumindo conteúdo e informação. Crianças cristãs também, né? Estão no Minecraft, estão em vários lugares, tendo contato com pessoas e com informações que você não faz a menor ideia. Sabe o que é. E nesse curso você aborda... Eu abordo a metodologia cativar, ela parte da ideia de que a igreja, ela, nesse novo mundo e nessa nova era digital, não parte só da ideia de ser uma fonte de informação, mas é uma fonte de provocação. Porque a criança, ela vai pesquisar por si as ideias que ela consome. Ela vai pesquisar por si. Nesse mundo de pessoas hiperindividualistas e hiperconectadas, você tem uma sociedade nova, gerações novas de pessoas autodidatas no sentido de que elas veem conteúdo demais e criam ideias de acordo com o que ela vê. É tudo extremamente visual. A igreja está se tornando extremamente visual. É só você olhar para a igreja que a geração Z frequenta, que a geração Alpha frequenta. São igrejas com muita influência visual, estética, de telão, de tudo, de cores. Sim. Não é o conteúdo o fator que eles buscam primordialmente. É a estética. É a aparência, porque eles consomem por si. Não é a igreja do pai que ele vai, é a igreja do amigo, com a qual ele tem mais afinidade. Afinidade estética. A metodologia cativar passa da ideia de que eu preciso cativar nessa nova geração o interesse do que elas vão pesquisar, porque elas já vão fazer isso. Então a minha principal função é ser cativante. Em que sentido? Pode parecer estranho, tá? Mas ela
partiu de uma leitura do Pequeno Príncipe. O livro Pequeno Príncipe, quando o Pequeno Príncipe ele tem um contato, você diz, a metodologia. A metodologia. Isso. E essa metodologia vem da onde? Cara, eu criei da minha cabeça. Ótimo! Eu para criei o da minha curso. cabeça. É uma metodologia que você Eu usa apliquei para o para a curso. igreja, eu apliquei para o Ministério Infantil, vendo a dificuldade local. Por exemplo, os juniores não queriam ir para o Ministério Infantil. Por quê? Porque era chato. Era chato. Gente. O conteúdo que eles viam na internet era mais interessante do conteúdo que eles viam na igreja. Sim. Entende? E não tá tendo uma coisa assim, só fazendo parênteses rápido aqui, eu já tive contato com mais de um Ministério Infantil que tá colocando as crianças nos juniores mais rápido. Isso. Antes eles iam para os juniores lá com 10 anos, agora estão indo com 8 para os juniores 8, 9 anos já estão indo, porque eles já têm muito mais acesso à informação. Já tá então, ficando chato o Ministério Infantil para eles. Exatamente. E a dinâmica das informações de como eles consomem, como eu falei, tipo, eu acho que o exemplo máximo disso é a questão da criação. Você vai só falar que Deus criou o mundo, a criança vai entrar na internet e vai ter um cientista falando sobre da onde vê o sol com um vídeo super de uma maneira massa, super com muita informação visual. Né? O interessante é ele vai ouvir você ou vai ver o cara da internet. Sim. Esse é o ponto. Então tá, você está falando dessa metodologia que você usa para conduzir os pais na questão do discipulado dos filhos que se baseia também até da criança, porque a ideia é ser provocativo, entende? O que a criança vai pesquisar é o que vai despertar o interesse. No Pequeno Príncipe, quando ele encontra a raposa, ele quer que a raposa seja amiga dele, mas a raposa tá nem aí para ele. E ele questiona. E a raposa responde com uma resposta que vai falar sobre o cativar. Ela fala assim, olha, para mim você é só um menino e para você eu só sou uma raposa. Mas se você me cativar, eu não vou ser só um menino. Você vai ser o menino. Maravilhoso. E eu não vou ser só mais uma raposa. Flor, né? Exatamente. Então a perspectiva do cativar é provocar interesse. Eu preciso provocar interesse para que o assunto igreja, o assunto fé, os assuntos que permeiam a fé. Então, gente, maravilhoso! Então, seja o assunto de interesse da pesquisa do seu filho. Eu cortei ele enquanto ele falava, eu fiz aquilo que eu odeio. Vamos fazer ele falar de novo? Fica tranquila. Explica de novo o negócio do Pequeno Príncipe. Não, é muito bom. Vamos lá, de novo. Eu cortava ele porque eu fiquei empolgada. Não, fica tranquila. O diálogo é assim mesmo, a gente vai construindo a ideia. Então, vai lá. Então explica, qual é essa relação da metodologia cativar com o livro do Pequeno Príncipe. Vem exclusivamente do diálogo, não da ideia do Pequeno Príncipe como um todo, mas desse diálogo dele com a raposa, onde ele quer que a raposa seja amiga dele, mas para ela ele é só um estranho. E aí quando ele questiona, a raposa fala, veja, você é só um estranho para mim. Existem milhões de meninos no mundo como você. Para mim você é só mais um menino. Da mesma forma que existem milhões de raposas no mundo, e para você eu seria só mais uma raposa. Agora, se você me cativa, você provoca em mim o interesse, eu deixo de ser só uma raposa para você e eu passo a ser a raposa. As outras raposas não vão ser fruto do seu interesse. Por quê? Porque o interesse não é por raposas, é por mim. O meu interesse não é por meninos, é por você. A ideia de cativar as crianças pelo pensamento teológico parte disso. Você, como ministério, precisa criar na criança o interesse e o sentido de querer entender teologia. Você está confrontando na internet com milhões de coisas. Ciências, aí você tem milhares de áreas da ciência, ideais ideológicos, política, geopolítica. Ou seja, assim como tem milhares de informações e correntes à disposição da criança, existem milhares de raposas. Exatamente. Mas a gente tem que aproximar a criança do pensamento divino para que ela se cative dele, se relacione com ele. E tenha interesse. E para isso, você precisa de equilíbrio, você precisa de passar sentido. Qual é o sentido? Qual é o impacto que isso tem na minha vida? Você só não passa informação qual era na geração Y, que você ficava decorando textos e textos e textos e textos para competição,
porque era para isso que a gente fazia. Eu não decorava versículo porque eu queria entender a Bíblia, entender o versículo. Conhecer Jesus. Eu queria ser o cara legal do encontro de embaixadores, que chegava na competição de versículo e era campeão, para falar que eu... E ganhava um pirulito. Só para dizer, eu sei mais que você, Bestão. Sim. Entende? Qual é o sentido desse interesse por teologia? E é uma geração que, se eles são incoerentes, eu preciso, como líder, e eu preciso, como pai, ser coerente. Não adianta eu falar para o meu filho que a igreja é legal e chegar no domingo não ir na igreja porque eu estou cansado. Porque quando ele for mais velho, ele vai falar que não quer ir porque está cansado, igual você falava. Olha só. Não adianta eu falar para o meu filho que Deus me chamou para servir se eu sou um cara que sento no culto e vou embora e acabou, eu não sirvo em nada na igreja. Absolutamente nada. Eu não sou voluntário em nada, eu não participo de louvor, de adoração, de ação social, não participo de nada. Não adianta eu querer que meu filho faça. Por quê? Falar sobre generosidade, se ele não vê em você nenhum ato de generosidade, de doação, de amor, de nada. A gente precisa ser uma geração de pais e líderes mais coerentes, porque eles estão procurando coerência. Eles já são incoerentes por si, eles não precisam de mais informação de incoerência. Ou seja, principal ponto, antes de qualquer estratégia que você precisa saber, maravilhoso. Você sabe que a gente recebeu aqui uma entrevistada que estava falando sobre relacionamento com telas, né? E ela falou de um estudo que fala exatamente sobre isso. A geração da escola dominical se desviou. O estudo falava sobre isso. Por que a geração da escola dominical se desviou? A geração que escutou tantas histórias bíblicas dentro da escola dominical se desviou. Falava exatamente sobre isso, porque as histórias de Jesus, de Jonas, de Paulo, para essa criança eram como a história da Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve. Elas não viam a verdade disso dentro de casa. Exatamente. Então, quando elas cresceram, Jesus era só mais um personagem. Exatamente. Ele não era vivo, real. Elas não viam Jesus curando dentro da casa, restaurando o relacionamento da mãe com o pai. Elas não viam o perdão de Jesus operando dentro da família. Não viam. Então, ele era apenas... Elas sabiam, que nem você falou. Elas sabiam todas as historinhas da Bíblia. Mas elas não viam o poder eficaz de Cristo na vida da família. E fala exatamente sobre isso que você falou. Que bênção. Que bênção. O impacto que era para ser positivo passa a ser negativo. Entende? E você hoje compete contra muita informação. E o que cativar o interesse é a informação que a pessoa vai consumir. E aí você acha que começa pela coerência dos líderes e dos pais para começar esse interesse? Com absoluta certeza. Com absoluta certeza. Tá. E essa coerência, ela passa até nas atividades. Por exemplo, eu passava como líder no Ministério Infantil muita atividade de expressionismo. O que é isso? Eu fazia a criança refletir sobre a aula e expressar o seu sentimento. Então, por exemplo, uma vez eu levei uma coisa que se é passado para adultos em mentorias, chamada Roda da Vida, onde você faz avaliação de como está a família, onde está... Você pensa vários aspectos da sua vida para você fazer análise. Fazendo isso com as crianças, eu descobri uma criança que estava sofrendo um bullying racial. Era uma criança que estudava num colégio elitizado, onde a maioria era branca, ela era negra e ela estava sofrendo racismo, e através do racismo, bullying. E ela não expressava isso. Só que quando foi colocar a escola, ela colocou um nível muito baixo, e quando foi colocar uma satisfação com sua imagem, ela colocou um nível muito baixo. Então tinha uma associação. Escola com como ela se via como ser humano. E aí, através dessa informação, eu fui conversar com ela e ela falou, no colégio eles me zoam, eles falam que eu sou feia, eles falam que eu sou estranha. Olha isso. Então, eu fazia ela se expressar para que, se expressando como líder, eu pudesse refletir sobre o que poderia estar acontecendo, abordar de uma forma mais específica o que estava acontecendo e até mesmo contactar os pais. A família, o complemento da família é a igreja, não o contrário. O principal é a família. Não adianta terceirizar para a igreja a responsabilidade que é do pai e da mãe. A Bíblia não chega para falar assim, olha, templo, cuide das crianças, eduque as crianças. Não, a Bíblia fala isso pros pais. A igreja, e ao mesmo tempo a igreja tem que buscar essa parceria dos pais, né? Tem que buscar a parceria dos pais. Porque senão vai continuar sendo irrelevante. A criança vai... Hoje em dia, antigamente a criança ia todo domingo na igreja. Hoje em dia, e era de manhã e de noite. Hoje em dia o pai vai uma vez por mês, 2 vezes por mês. Não é domingo de noite. O cara que vai no culto da manhã não vai no culto da noite.
como que eu vou competir com a internet e com a escola? Eu não consigo. É impossível você pensar o Ministério Infantil como uma fonte de informação primordial. Porque nunca vai ser. A internet, ela consome todo dia. Não tem mais como ser. Não tem mais como ser. Então, o que eu preciso fazer é provocá-la. Provocá-la a ter interesse pelo pensamento teológico. Tá, então uma outra estratégia, né, que você tá dando a entender, que é interessante, é estimular o pensamento reflexivo da criança sobre a fé. Exatamente. E uma das estratégias que você nos trouxe aqui foi a questão de fazer ela expressar a relação dela com a fé. Exatamente. E com o mundo ao seu redor. Porque, assim, ela ainda não tem vocábulo suficiente para expressar com palavras. Então, uma criança não vai chegar para você e falar assim, veja bem, pai, eu estou sofrendo bullying, não estou sabendo lidar emocionalmente com isso, a minha professora não... A criança não vai fazer isso. Não vai fazer, Mas a partir do momento que você pede ela para desenhar como ela se sente na escola, legal, o desenho vai expressar a mágoa, o rancor. Olha só que interessante que a gente está conversando aqui, gente, porque eu vejo muitas igrejas ainda contando a história sobre Saulo e dando o desenho da história de Saulo, Paulo, para pintar. Contando a história sobre Jonas e dando lá o desenho de Jonas na baleia para pintar. Se você começa a contar a história de Jonas e fazer uma reflexão com a criança, quais são os momentos que ela quer fugir da vontade de Deus. Exatamente ou quer... isso. E aí, em vez de você dar o desenho de Jonas para pintar, deixar ela expressar o sentimento dela num desenho livre, alguma coisa assim, muitas vezes você acaba sendo mais efetivo. Muito mais efetivo na prática. Porque ela vai entender que a fé tem impacto prático na vida dela. Tem um teólogo que eu não concordo com muita coisa que ele pensa, mas isso especificamente eu acho que a visão dele é muito assertiva, que é o Karl Barth, teólogo alemão do século XX, um dos principais teólogos, pensadores, influência teológica do século XX, que em um dos seus livros ele vai dizer o seguinte: à medida que eu sou chamado a ser cristão, eu tenho um compromisso em ser um expressor da verdade. Então eu sou necessariamente convidado a ser teólogo. O teólogo não é a pessoa que se dedica necessariamente ao estudo do pensamento teológico, mas é a pessoa que ela se compromete em ser uma expressão da verdade de Deus. Então quando eu falo que eu sou cristão, estou dizendo que eu sou um imitador de Cristo. Aí a gente pode até comunicar através de outro pensamento de outro teólogo, que é um evangelista, que é o Billy Graham. Billy Graham certa vez disse o seguinte: olha, eu sou a Bíblia que o mundo está lendo, eu sou o sermão que o mundo está prestando atenção. A pessoa que não lê a Bíblia, a partir do momento que eu falo para ela, ó, eu sou cristão, o que ela vai entender de mensagem bíblica é a minha atitude prática de vida. Se a metodologia que a gente segue na igreja, que a gente busca seguir com o trabalho com jovens, adolescentes, é a metodologia cativar, onde eu busco a minha intenção é provocar, levar eles a fazer reflexões sobre a vida e sobre a teologia na sua vida, até mesmo para encontrar incoerências, quando eu vou aconselhar, perguntar a um jovem adolescente, ou até um junior, cara, tu gosta desse tipo de conteúdo? Gosto. Mas o que você pensa teologicamente sobre isso? E aí muitas vezes a pessoa expressa a teologia e você só fala, pô, mas esse conteúdo não é muito incoerente com esse pensamento? Muito legal. Entende? E em que momentos fazer isso, Renan? Pensando agora não apenas em criança, mas em adolescentes ali, se eles já não estão mais indo na escola bíblica, e muitas igrejas não têm mais escola bíblica, porque antes a escola bíblica era o momento, né, de sentar ali, ter o estudo. Por exemplo, um adolescente que vai no culto de adolescentes. O culto de adolescentes tem que começar a promover isso. Como você imagina, de que maneira promover esses pensamentos reflexivos? Na criança eu vejo de uma forma um pouco mais fácil, porque ela vai para a igreja, os pais estão no culto e ela tem ali o momento da sala, né? Do pequeno grupo, vamos dizer assim. E nos adolescentes, seriam os pequenos grupos também? Porque eu já vejo hoje em dia que existe a célula de adolescente, né?
composto de coisas. Você não vai conseguir fazer isso de uma forma simples e única. Eu acho que a gente tem que começar a usar cada ferramenta para o seu propósito e não achar que uma única ferramenta vai suprir tudo. Eu dou exemplo. Para criança, você consegue fazer isso na sala? Consegue. Mas se a criança só vai um domingo por mês na igreja, isso é inefetivo. A ideia do curso de discipulado cristão no lar para os pais vem disso. Que os pais possam aplicar isso. Exato. E como os pais vão aplicar isso? No cotidiano. Então, por exemplo, jogo de tabuleiro. Eu vou jogar um jogo lá, o War, que é um jogo de guerra. Eu consigo, jogando War, pensar em coisas que eu posso conversar com meu filho enquanto eu jogo War. Entende? O War é jogo de dado. No sentido de, tipo, se você tiver num dia muito bom no dado, você pode ter uma estratégia ruim, um objetivo difícil, e ganhar porque você está tirando só 6. Entende? Você pode pensar sobre isso teologicamente. Deus não joga dados. Entende? Não é só uma questão de sorte ou azar. Você consegue, enquanto joga, fazer teu filho refletir sobre assuntos teológicos, que ele vai sair do jogo onde ele está se divertindo pensando depois, pô, verdade, papai falou isso daqui, isso faz sentido para mim. E não vai mais sair da mente dele. Exato. Não é sobre proibir o teu filho de se ver certos filmes, mas sobre se colocar à disposição para ver certos filmes com seu filho e como esse filme vai impactar o pensamento do seu filho, tem muito a ver com isso. Eu lembro que, assim, sou de uma geração que tudo era demonizado, né? A Hello Kitty era demonizada, a Coca-Cola você botava, você via assim, nossa, aqui tá mesmo um alô diabo aqui atrás. Eu lembro que, tipo, tinha um anime que eu assistia que era muito pesado. Não recomendo. Eu acho que, assim, se você não tiver muito tempo para conversar com o teu filho, não permita ele ver até certa idade certas coisas, porque são conteúdos muito pesados. Mas eu assisti um anime chamado Ryu Hakusho. É leve. É um cara que, moleque morre, é um escolar violento do colégio, briguento, que ele morre no primeiro episódio e ele vira um agente espiritual. E aí tem uma competição de luta que acontece que vai impactar o mundo todo. E nessa competição de luta tem fantasmas, tem seres humanos, tem demônios, tem tudo. Por fim ele descobre que o pai dele é um dos 3 grandes generais do inferno. O pai dele é um demônio super poderoso. Tem várias questões que envolvem isso. Uau, super complexo. Super complexo. Mas o mais interessante é a capacidade que as mães têm de entrar no episódio errado, né? Tem tanto episódio que não fala absolutamente nada. Minha mãe descobriu que assistia esse anime no dia que ela entrou no quarto, eu estava assistindo, e estava na hora que fala, Yusuke, o teu pai é um dos 3 grandes generais do inferno. Minha mãe, ela entrou em desespero. Quase quebrou a TV. Não, o que você tá vendo, meu Deus? Eu falei, tem 100 episódios para chegar nisso. É nessa frase que minha mãe entra, né? Queria tirar a televisão de mim. Deus tá do lado das mães. Nossa. Mas aí meu pai veio conversar comigo. E eu falei assim, pai, eu vou ser proibido de assistir essa coisa? Meu pai, ele teve a sabedoria de entender que, cara, proibir vai fazer ele parar de ver? Não, vai mudar o lugar que ele vê. Em vez dele ver aqui em casa, ele vai ver com um amigo dele na casa do amigo dele. Não vai adiantar proibir. Então a conversa que meu pai teve foi, filho, o quanto isso influencia na sua vida, no seu pensamento, vai me dizer isso. Enquanto os seus comportamentos demonstrarem que você vê como lazer, não. No dia que as suas atitudes dentro de casa mostrarem que tem alguma coisa te influenciando aquém daquilo que a gente te passa, aí sim. Meu pai assistiu comigo? Não. Eu acho que o mundo ideal, meu pai falaria assim, não, eu quero assistir esse anime com você. Ele iria assistir comigo, sendo uma pessoa de muito mais vivência, muito mais conhecimento e muito mais sabedoria, ele ia pegar deixas que a própria história, o próprio enredo dá para me fazer refletir sobre o pensamento teológico. Esse é o mundo ideal. Mas ali meu pai me ensinou a ver as coisas como influência. Foi a intenção dele? Não. Mas foi o impacto que aquilo teve. Eu passei a ver filmes pensando, pô, como esse filme aqui, qual é a mensagem disso daqui? Ou seja, ele jogou uma responsabilidade para você mim, e você se sentiu responsável. Exatamente. Pelo conteúdo que você via. Acessava. E não só pelo conteúdo, mas por refletir sobre esse conteúdo. Entendi. Cara, o que é esse conteúdo? Cara, isso aqui, o filme é bom, mas a mensagem é uma porcaria. E vocês sabem que isso, com criança também, isso já
se aplica muito, assim, porque eu com a minha filha, eu sempre trago, eu não deixo ela assistir tudo, é claro, minha filha tem 7 anos, mas eu sempre trago a responsabilidade para ela. Eu falo, filha, isso que você está assistindo, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Então hoje em dia eu já não deixo mais ela solta no tablet, já cometi esse erro. E ela veio me trazer, falei, mãe, eu encontrei um conteúdo no YouTube que, meu Deus não se agrada, não sei. Ela mesma já teve esse filtro crítico, ela era mais nova, tinha uns 5, 6 anos, ela já teve esse filtro crítico de entender que aquilo não agradava a Deus, que aquilo de alguma forma iria prejudicar ela, né? Então, às vezes a gente pensa que a criança não tem esse discernimento, que nem seu pai confiou de alguma forma em você, né? Que ele trazendo você à consciência, você ia ter esse senso crítico. E às vezes a gente pensa que não, que a criança não tem. Eu não acho que a gente deva largar, né, a criança a fazer todas as suas escolhas. Mas desenvolver esse pensamento reflexivo é muito interessante, porque vai ter momentos que os pais não vão estar lá. Não vão, você não consegue estar 24 horas com seu filho. 24 horas com seu filho. E muitas vezes, dou outro exemplo, teve uma criança na igreja que o pai, ele proibiu ele de ver Venom. Não permitiu ele ver o filme Venom, porque o Venom é uma figura de anti-herói. Venom, Deadpool, são personagens extremamente complexos, que a maioria dos adultos que gostam do filme não entendem o sentido filosófico por trás dele. Eles são figuras de anti-heróis. Aliás, hoje em dia... São pessoas que elas defendem o certo sem profundidade de valores morais. Então, são personagens pragmáticos. Cara, eu xingo, eu mato, eu roubo, eu faço tudo, mas tem um bem maior aqui por trás, necessariamente. Quase então, um Robin Hood, mas bem mais profundo, né? O anti-herói, a ideia de anti-herói ela já é, por si, uma ideia muito complexa. Então, eu entendo o pai proibir a criança de ver. Só que qual é a consequência disso? Qual era o personagem favorito da criança? Venom. A criança já tinha visto Venom? Todos os filmes mais de uma vez na casa de amigos. Olha isso, gente. Então, assim, o pai não fazia ideia que o filho já tinha visto. Não fazia a menor ideia. Eu só percebi num dia que a criança... Eu fiz essa atividade de expressionismo para saber quais eram as referências. Então, qual é o teu personagem favorito? Não limitei o personagem. Eu queria saber das crianças o que elas estavam consumindo, para entender os contextos do que estavam influenciando elas. Muito legal, e esse menino colocou Venom. E a ideia era, perfeito, essa é a primeira da... E você já conhecia todos esses personagens? Ou você começou a conhecer? A maioria dos personagens, sim, porque eu procuro consumir o que essa galera tá consumindo. Por exemplo, teve uma vez que eu não estava nem na igreja, não era na igreja local, estava em outro lugar, e uma banda de K-pop chamada Blackpink tinha lançado um clipe. E eu estava no celular, vendo o clipe. Isso aconteceu na Fabapá, ali na Faculdade Teológica Batista do Paraná. Tá. E aí uma pessoa passou atrás de mim, um amigo passou atrás de mim, e brincou, pastor, gosta de K-pop? Falei, cara, não gosto não, mas essa é a maior banda de K-pop do mundo, eles lançaram um clipe e eu tô vendo que... Eu entrei no Vagalume, vi a letra do clipe para entender a mensagem, vi as referências visuais do clipe, porque eu sabia que o público que eu trabalho consome isso. Muito e eu legal. Expliquei isso pra ele. Ele falou, nem é tanto assim não, pastor. Eu falei, vê lá, você tem filha. Veja o que tua filha tá escutando. Ele, ela gosta mais de sertanejo, coisa do tipo. Eu falei, veja o que tua filha tá consumindo. Não melhorou tanto também. Aí ele entrou, ele falou que pediu a filha pra entrar, eles tinham YouTube Music e Spotify. Aí pediu a filha pra entrar e mostrar só pra filha. Posso ver tua playlist? Deu a desculpa de que queria ouvir umas músicas novas e tal. A filha ficou toda animada de influenciar o pai no que ele vai ouvir, né? E falou, não, pai, entra e vê. E ele ficou completamente assustado ao perceber que a maioria das músicas eram de bandas de K-pop. Olha isso. E ele não fazia ideia de que a filha ouvia K-pop. Você já viu a playlist do teu filho, da tua filha? Gente, tem que ver, né? Tem. Ele entrou no Netflix e percebeu que a filha consumia K-drama, né? O que é K-drama? K-drama são as novelas orientais. Não é necessariamente coreana. Você tem o K-drama japonês, o K-drama chinês, o K-drama coreano.
E o termo K-drama vem por conta da fonética das línguas orientais, eles não conseguem falar a palavra drama. Então, quando eles iam falar drama em inglês, eles colocavam o som do K na frente. K-drama. E aí ficou conhecido como K-drama. Até na escrita é um K e a palavra drama, que assim. Que legal. Pastor, então eu tô vendo que você tá bem por dentro da cultura que essa geração consome. Tô achando isso muito legal, assim, porque às vezes a gente tem uma postura dos líderes que eles né, só basta eles ensinar a palavra, ser cheios do Espírito Santo, e amém, glória a Deus, a gente tem, sem o Espírito Santo a gente não faz nada, né? Com certeza. É ele que nos traz a luz, né? Ele que nos traz a luz. Só que eu vejo a importância, né, que existe em você estar atento, você que trabalha com criança, com adolescente, de estar atento à cultura que essas crianças e adolescentes estão consumindo. Porque às vezes a gente pensa, não, mas a minha igreja, as crianças são de famílias cristãs, né? Mas não tem como se livrar. Você pode ser uma criança de família cristã. Eu vejo, minha filha vai na amiguinha fazer Bobbie Goods, que agora tá na onda, moda, né? Bobbie Goods, mas a TV da amiga tá ligada lá. Com o pai assistindo o clipe de mulher rebolando. Então, assim, você tem que estar por dentro, né? Da cultura que os adolescentes, as crianças estão consumindo. Exatamente. E aí você estava falando E nisso até, que você falou, até pegando o gancho, vem a importância do conhecimento geracional. Porque boa parte dos conflitos da igreja como instituição são conflitos geracionais. Olha só. Vai tocar hino do cantor cristão, ou vamos excluir os hinos do cantor cristão? Vamos botar a igreja preta, fundo preto, ou não? Isso não é igreja, igual muita gente fala. Até há pouco tempo a gente estava discutindo a bateria, né? A bateria na igreja. A bola é o ovo do diabo, igual minha avó falava. Tudo bem os esportes. A gente tem ministério de esportes na igreja. Eu acho que na geração da minha avó, isso seria um absurdo, a ideia da... E o líder de ministério infantil, os pais também, né? Porque tudo que a gente fala vale para os pais e para os líderes de ministério infantil. Eu vejo que eles têm um desafio, né, Renan, de lidar com a geração dos líderes da igreja, que muitas vezes tem ainda baby boomers, né? Como líderes de igreja, geração X, e que é uma geração super tradicional, tudo que colocamos aqui, e fazer a ponte entre essa geração e as demandas da geração com a qual eles trabalham, que é uma geração de crianças e adolescentes ali, a geração alfa, a geração Z, e ele fica nessa ponte, o líder de ministério infantil, vai pra lá, né? vai pra cá, né? Porque, né, os líderes de igreja muitas vezes querem a tradição, e você tá vendo a demanda da geração nova por inovar em algumas questões, e você tem que ir lá bater de frente, entre aspas, com a liderança. É um grande desafio, né? É um grande desafio porque a gente entra nessa questão dos conflitos de perspectiva geracional. E a igreja, o certo é ela ter todas as gerações, ela deveria ter todas as gerações. E eu acho que entender as gerações é importante para que eu consiga me comunicar. Por exemplo, como que eu vou me comunicar? Como que eu vou comunicar, eu como líder hoje de novas gerações, com as pessoas mais velhas, sobre um festival que eu quero fazer para os jovens? Porque para eles, muitas vezes, isso não faz sentido. Para os jovens faz, para eles não. Porque quando eles eram jovens, eram outras perspectivas, e eles acham que ainda são as mesmas perspectivas. Então, a perspectiva geracional, ela vem muito de eu buscar entender a realidade do outro para adequar a minha comunicação a uma forma a ser compreensível para o outro. É a mesma coisa do tipo, eu não vou esperar me comunicar com um americano em português, esperando que ele entenda, sendo que ele nunca teve contato com o português. E também ele não vai conseguir se comunicar comigo em inglês se eu não falar inglês. Vai ficar ele falando inglês, eu falando português, ninguém entendendo porcaria nenhuma. E se entender, provavelmente entendendo errado, né? Era para ser uma conversa, vai conversar com um alemão, tu acha que ele tá te xingando, né? Porque a língua já passa uma raiva, né? Você vai descobrir, ele tá falando que te ama, ele tá falando, Jesus te ama, e você tá, cara, esse cara tá me xingando.
Sim. Então, se eu não adequo a minha fala, o meu linguajar, a linguajar da nova geração, e se a nova geração não tem a habilidade de fazer isso, não existe comunicação. E aí você gera conflitos, rupturas. E eu digo até mais, escutando você, não existe amor. Não existe porque pode parecer radical, mas você entender a outra geração é uma estratégia, é um reflexo do amor. A gente vê o próprio Jesus, né, Renan? Ele, para falar com os pescadores, ele entendeu o contexto dos pescadores e usou a linguagem dos pescadores. Para falar com a dona de casa, usou a linguagem da dona de casa. Exatamente. Né? Então, Jesus fez isso por amor. Lógico. Né? Ele se adequou, ele se adaptou. Né? Ele se adaptou. Paulo fala, até coloquei esse versículo aqui, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos os meios chegar a salvar alguns. Com certeza. Paulo, quando está em Atenas, Paulo vai citar filósofos gregos. Porque ele sabia que ele precisava adequar sua comunicação ao público pela qual ele estava falando. Quando ele estava conversando com os judeus, ele usava uma linguagem que seria mais compreensível para os judeus. Quando ele estava falando com os helenistas, ele usava uma linguagem que era mais compreensível para os helenistas. Porque o amor nos move. Quando eu amo algo, eu me movo por isso. Tem um texto bíblico, né, que é o maior de todos os mandamentos, que vai falar sobre isso. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua força, toda a sua alma, e amar o próximo como a ti mesmo. O que as pessoas esquecem é o finalzinho desse texto, que para mim é o central. Toda a lei e os profetas partem disso. Não adianta eu ir alimentar um faminto se a minha intenção não é matar a fome do faminto, é postar na internet. Isso não é amor cristão. Isso é hiperindividualismo. Eu alimento ele não por ele, mas porque isso vai me favorecer. Sim, sim. Entende? E a mesma coisa é de você ser um líder de crianças e adolescentes e ficar ensimesmado e com o discurso de não importa o que essa geração consome, eu vou enfiar goela abaixo a Bíblia e Jesus. Faz parte do amor cristão você entender a geração para saber como se relacionar com ela, né? Com absoluta certeza. Infelizmente a gente está acabando, gente, mas eu acho que a mensagem principal tem sido essa, né? Entender as diferenças geracionais é um ato de amor para saber se comunicar com elas. Com absoluta certeza. Pastor, olha, muito obrigada por tudo que você trouxe pra gente. E olha que o Senhor te use poderosamente para as novas gerações. Amém. Que todo esse conhecimento que Ele tem te dado, essa graça, sejam usados poderosamente para a nova geração. E que você possa influenciar líderes também nesse sentido. Amém. No nome de Jesus. E que você de casa, que esse podcast seja um disparador para você procurar conhecer ainda mais. Nós vamos divulgar aqui também os cursos do Pão Diário para que você possa ser ainda mais capacitado na tua missão, você como pai, você como líder, você como professor, para cativar essa geração, né? Assim como o Pequeno Príncipe cativou aquela raposa, né? Você precisa cativar aqueles a quem o Senhor tem colocado nas tuas mãos para manifestar, para que eles sejam apaixonados por Deus, né? Uma geração apaixonada por Deus e por Jesus. Bom, muito obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade. Foi muito bom estar aqui. Deus te abençoe e, se Deus quiser, mais pra frente você vai voltar aqui, porque eu sei que tem outros assuntos também que a gente pode falar. Com certeza. Através do teu ministério, daquilo que Deus tem te dado. Aquilo que a gente conhece é uma gota, né? O que ignoramos é um oceano. Nunca vamos saber tudo. Então, que a gente possa cada dia mais estar se aprofundando em Deus, na palavra de Deus e em ferramentas que possam nos levar a um maior conhecimento, a um maior entendimento e a maior facilidade no exercício da nossa fé. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe e Deus te abençoe também. Até o próximo episódio. Tchau.